Saúdo a cada um dos nossos irmãos, que é pela imensa graça de Jesus que nós podemos nos encontrar mais uma vez e temos o privilégio de ler a palavra de Deus e meditar, e desejamos, é o nosso desejo, meu desejo, creio que o seu também, que o Espírito Santo nos abençoe nesse dia. Estou aqui com a Bíblia Sagrada aberta na primeira epístola de São João, capítulo 1, a partir do versículo 8, que o apóstolo São João, ele está falando sobre a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. E isso vem ao nosso encontro nesse dia, porque todos os dias temos que pedir perdão ao Senhor por tantas coisas que fizemos, coisas conscientes, coisas inconscientes, mas de alguma forma nós às vezes entristecemos a Deus ou entristecemos o Espírito Santo, onde o apóstolo São Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, que é para nós não entristecer o Espírito Santo, mas às vezes através de palavras ou atos ou desequilíbrios e na nossa vida cotidiana, mas é preciso nós nos arrependermos. Certo, alguém disse para mim uma vez, uma senhora católica, disse para mim: eu não sei o que Deus viu em Davi. Aquele homem só pecava, só errava. Ela disse para mim: eu não sei o que Deus viu nele. Mas aquilo ficou gravado em mim. Eu cheguei em casa e comecei a olhar na Bíblia. E Deus chamou Davi, dizendo que Davi era o homem segundo ao seu coração. E nós podemos ver que Davi podia errar, mas nós encontramos Davi sempre se arrependendo, Davi ali chorando com sacos de cinzas, rasgando suas vestes. Era um modo que a Bíblia expressou quando Davi pecou. Ele não comendo e nem bebendo, e com lágrimas. E através dos salmos nós podemos ver isto, que Davi sempre estava em constante arrependimento. E Martim Lutero disse uma frase. Ele disse que a vida de um cristão é um arrependimento diário. Martim Lutero disse essas palavras: a vida de um cristão deve ser um arrependimento diário. Há uma história que um pastor estava pregando na Ásia e ele começou a pregar ali, e no final do culto uma mulher se levantou e disse para o pastor: eu não creio nisso que o senhor pregou, pastor.
o Senhor falou sobre o pecado, sobre os prazeres do mundo, e ela continuou dizendo ao pastor ali, dizendo assim: mas eu quero dizer que eu gosto de pecar, tenho prazer nos prazeres do mundo. E ela continuou dizendo ali: não creio no seu Deus e não creio em nada que o Senhor pregou. E quando ela terminou de falar aquelas palavras ao pastor, o pastor falou assim para ela: vamos orar? E ela, surpresa com aquilo, que aquele pedido que o pastor fez para ela, e ela disse assim: mas o senhor não ouviu que eu disse que eu não creio no que o senhor falou, não creio em Jesus, e pelo contrário, eu gosto de tudo que o mundo oferece? Aí ele disse para ela assim: eu entendi tudo que você me disse, mas não fale isso para mim, fale isso que você me disse, fale diretamente para Jesus. E ele falou para ela: então vamos orar e tu fala isso que você me falou para ele. E a história conta que eles pararam e eles começaram a orar. E ela começou a dizer assim: Senhor, Jesus, eu gosto de pecar, eu gosto de fazer as coisas erradas. E a história conta que o Espírito Santo desceu naquele lugar e salvou a vida daquela mulher. A unção de Deus desceu e eles se ajoelharam chorando. Mas você pode pensar: mas o porquê? Se ela disse tantas coisas, que ela gostava de pecar. O Espírito Santo se agradou porque ela foi sincera. Ela foi sincera na sua oração. Porque muitas vezes nós não conseguimos, irmãos, alcançar o perdão dos nossos pecados, porque nós não somos sinceros. Nós não somos verdadeiros na hora da nossa oração. Porque o apóstolo São João está falando de confissão, de confessar seus pecados para o Senhor Jesus. É confessar, é falar, se arrepender. Lembra que o arrependimento, o irmão Brana diz que um arrependimento precisa de lágrimas. E o apóstolo São João diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Se dissermos que não pecamos, fazemo-no mentiroso, e sua palavra não está em nós. Muitas vezes nós pensamos que não pecamos, mas mesmo nós tentando fazer totalmente correto, o pastor disse uma vez, que ficou gravado em mim, ele disse: às vezes você não fala nada, você não pensa nada durante o dia, durante a semana, mas você apenas, se você não ler a Bíblia,
você não está em comunhão com Deus, você já está pecando. Então isto, irmãos, faz nós refletir. E no capítulo 2, ele diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Será que você poderia colocar aqui, se incluir nesse todo o mundo? Que Deus possa nos ajudar, irmãos. Na mensagem A História da Minha Vida, o irmão Branham diz assim, no parágrafo 305, você sabe o que a igreja precisa hoje? É de um quebrantamento. Precisamos descer à casa do oleiro. Nossa rígida teologia caseira às vezes não funciona tão bem. O que nós precisamos é de um quebrantamento à moda antiga, arrependimento em nossos corações, abradando-nos com Deus. Abradando-nos com Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Que Deus possa nos abençoar nesse dia e que nós possamos, nesse dia, queremos estar em comunhão com Deus, queremos que o Espírito Santo não se retire de nossas vidas. E por isso que vamos pedir perdão a Deus por tudo que nós fizemos, nossos atos, nossas palavras, nossos pensamentos, algo que talvez passou e nós não percebemos, mas queremos pedir perdão nesta manhã. Que Deus te abençoe, querido irmão, ouvinte, que você tenha um maravilhoso dia.